Bem-vindos ao terceiro dia de Soul Design Summit, o evento âncora dentro da Expo Revestir, esse evento que está transformando o setor da construção civil, a Fashion Week, né, da construção, como a gente gosta de falar. E sim, estamos todos com saudades, né, pessoal? Mas confesso que o calor que a gente vem recebido nas redes sociais, no digital, está sendo incrível. O engajamento de vocês tem sido assim absurdo. Eu só tenho a agradecer realmente em nome de todos que fazem parte desse nosso ecossistema. Então, queria muito primeiro falar sobre o quanto que a transformação ela é importante nas nossas vidas. A gente, o ano passado, estava com um evento para mais de 2.000 pessoas, o Clube Casa Summit, que foi dele que saiu e se transformou no que é hoje o Soul Design Summit, e a gente percebe que isso só é possível quando você entende o momento atual e você faz as parcerias certas. Então, a gente que vem fazendo conteúdos diversos, workshops, treinamentos, palestras, o digital, eles nos conectam ainda mais diretamente com todos, e a gente fica muito feliz de poder contribuir com palestrantes internacionais, como foi ontem com o Matteo Tibiti, o Paul Clemency direto de Nova York, o meu grande amigo Beto Cossenza, e também poder trazer conteúdos nichados, como o que nós vamos vir a falar hoje, que é a transformação na arquitetura corporativa. Então, eu queria agradecer muito a toda a equipe que faz possível essa transformação, mas em nome dela eu queria agradecer também ao Grupo A2, que vem transformando o jeito de fazer negócio, de essa cultura forte, essa cultura de realmente fazer as pessoas como protagonista. E eu queria agradecer o Fábio e todos que fazem parte do Grupo A2 e das empresas do Grupo A2. Esse é um projeto que ele nasce agora, mas ele tem muita história já, mas está sendo muito importante a gente entender o quanto é importante colocar todos os envolvidos como protagonistas. A gente que tem um chapéu, o Grupo A2, a gente vai oficializar e mostrar para vocês com mais calma ao decorrer das próximas semanas, mas a gente já nasce com uma estruturação de quase 8 empresas embaixo desse chapéu, que se cria um maior ecossistema, que é uma hold de serviço para melhorar a entrega e qualidade dos serviços prestados para o setor da construção civil. Então, Fábio, muito obrigado por topar esse desafio conosco e fazer parte dessa transformação no mercado. Pessoal, o sucesso tem sido incrível. A gente tem tido aí milhares de cadastros, pessoas de todo o Brasil. A gente teve cadastro de todos os estados
e é uma honra, tem gente fora do Brasil participando, e esse é o poder do digital. E o poder do digital, ele traz também a solidariedade, porque a gente também não tem fronteiras para poder fazer o bem. Então, por conta do momento atual, tudo que estamos vivendo, eu acho que o setor da construção civil, da arquitetura, está sendo privilegiada de uma certa forma, porque de arrecadação de cestas básicas, o mínimo que a gente pode fazer, a gente está tentando aqui juntar forças, unir forças, os nossos colaboradores, os nossos sócios, e também a gente queria convidar vocês para participarem, fazerem uma doação. Então, esse é um conteúdo que ele é gratuito, a gente está disponibilizando ele sem pedir nada em troca, porém, eu acho que faz sentido a gente, nesse momento, colocar um QR Code falando, poxa, por que não, se a gente, cada um fizer uma doação, se pelo menos uma parte aqui fizer uma doação, a gente já vai estar ajudando aí centenas de famílias por esse Brasil. E ao final do Soul Design Summit, a gente vai prestar conta de todas as cestas básicas que foram doadas. Então, você pode doar via QR Code, que vai direto para o PicPay, e aí você pode doar uma cesta básica, até 100 cesta básica, ou você pode fazer um Pix de qualquer valor, direto para a conta que está aí no link, né? Tem a chave do Pix aí embaixo, e aí ela vai impactar e ajudar muitas famílias. Então, pessoal, vamos ajudar, vamos doar, conto com todos vocês para a gente fazer um grande movimento solidário. Então, sem mais delongas, hoje, transformação na arquitetura corporativa, convidamos o Office Connect, esse evento que impacta o mercado há mais de 5 anos, que é a maior feira de móveis corporativos, de mindset corporativo, porque não é só móveis, né? Tem toda a jornada do que está dentro da indústria corporativa, comercial e facilities. Eu queria agradecer o Gustavo e o Luiz Onaga, que toparam estar com a gente, serem curador desse painel, e o Márcio Maza, que está sendo o mediador dessas férias, desse pessoal que vai estar com a gente. Então, queria agradecer o Márcio, o Gustavo e o Luiz por fazerem a mediação e a curadoria, e a Priscila Benker, a Cláudia Andrade, a Tânia Costa, o Fernando Didi Ziacas, o Lula Gouveia do Super Limão e o arquiteto Carlos Rossi, por toparem fazerem um painel conosco sobre esse tema que é tão relevante. Eu que tive a oportunidade de já estar no Vale do Silício com a Priscila Benker, a gente foi conhecer um pouquinho mais, fizemos uma imersão, uma experiência, foram 56 profissionais e lojistas conosco na época, e a gente pôde entender um pouquinho mais sobre conceitos de o quanto que é importante ter uma visão arquitetônica, o quanto que os espaços impactam no aprendizado das pessoas, dos colaboradores, está baixando o turnover, aumentando cognição de aprendizado, melhorando a qualidade da cultura. Então, realmente, o design ele ajuda muito nas empresas, para as empresas crescerem com mais qualidade. A arquitetura corporativa, quando ela é pensada, é incrível o quanto que ela traz resultados tangíveis para as empresas, e é isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Então, pessoal, agora com vocês, o terceiro dia, painel Transformação na Arquitetura Corporativa com esses feras. Então, muito obrigado, e no final, nós vamos estar no Clubhouse com eles. Grande parte do pessoal que vai estar no painel topou continuar esse papo no Clubhouse com a gente, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque ali vocês vão poder fazer perguntas, vão poder bater um papo com eles, e a gente vai deixar o link também para vocês participarem. Então, fique até o final e depois mais 30 minutinhos de Clubhouse para a gente bater um papo. Então, com vocês, o painel Transformação na Arquitetura Corporativa. Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormad, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet, a preço de fábrica, a partir de uma unidade. Acesse pormadonline.com.br e conheça nossos produtos. Bem-vindo a todos, arquitetos, colegas, profissionais do setor.
Estamos iniciando o Soul Design Summit dentro do evento Revestir, um ciclo de palestras organizado pelo Office Connection, e vamos discutir o escritório nesse momento de pandemia, de transição, para onde é que vai o ambiente de trabalho. Bom dia, sou Gustavo Siglos, sou diretor aqui do Office Connection. Hoje nós vamos apresentar um programa especial. Estou aqui com o meu sócio Luiz Onaga e vamos falar sobre a transformação na arquitetura nesses tempos modernos. E muito obrigado ao pessoal do Clube Casa e da Revestir. Luiz? Bom dia, meu nome é Luiz Onaga, eu sou do Office Connection. Agradecemos a todos a presença nesse painel que a gente convidou para discutir o assunto do futuro da medida de trabalho e com a coordenação do arquiteto Márcio Maza, nosso curador. Nós estamos trabalhando, evidentemente, isso é um evento que acontece anualmente. Por conta da pandemia, foi criado esse evento online e estamos trazendo aqui profissionais altamente especializados para discutir o momento que a gente está vivendo com relação ao mundo corporativo e à pandemia. Eu aqui estou representando a Office Connection, que é do Onaga, que está aqui ao meu lado esquerdo, o Gustavo, que trabalham há 40 anos com o mercado corporativo, com informações, com revistas. O evento que a gente faz anualmente é provavelmente um dos maiores da América Latina, que é a Office Connection, que acontece anualmente no mês de junho, agosto, depende da High Design. Nós vamos falar então, o nosso tema é essa confusão que o mundo, o Brasil, São Paulo está passando, que é essa pandemia, essa situação, esse universo complexo do home office, do coworking e do espaço corporativo. Essas três entidades que hoje a gente vê de uma maneira se misturando, né? E tem escritórios, tem gente trabalhando em casa, trabalhando no coworking, trabalhando no escritório, trabalhando em casa. Então eu gostaria de ouvir, nós estamos aqui com vários profissionais altamente especializados e eu queria iniciar fazendo a apresentação de cada um. Eu vou ler um pouquinho porque são currículos altamente complexos. O Fernando Diziax, que é conhecido do mundo corporativo, né, titular da Building, ele é formado em administração e a Building há uns 15 anos já trabalha com informação precisa e focada no mundo corporativo. Inclusive, a missão da Building é procurar fazer com que esse segmento trabalhe com informações seguras, efetivas e com resultados corretos, né? Com resultados bem transparentes. O Lula está do Super Limão. O Super Limão é um escritório muito jovem, é moçada, é um pessoal muito descolado, com uma arquitetura muito diferenciada. Eles vêm atuando também com muito sucesso no corporativo e no comercial. Então, o Lula, representando o Super Limão, vai contar para a gente a experiência do escritório, o que eles têm feito, né? Eu achei simpático quando conversando com eles, eles falam assim, nós somos todos iguais em nossas diferenças. Então, é uma frase simples e muito complexa ao mesmo tempo. É bacana discutir isso, né? Que a igualdade na diferença. A Cláudia é particularmente minha amiga há uns 30, 40 anos, é professora, pesquisadora, doutora, escritora. Ela é profissional também atuante, ela trabalha no mercado corporativo há muitos anos e trabalha, né, com pesquisa e com todo esse universo do mundo corporativo e vem observando muito essa mudança, esse movimento do escritório, do mundo corporativo para a casa, da casa para o coworking. E também a arquiteta Priscila Benck. Ela tem mestrado, formou em neuroarquitetura, que é uma matéria nova para a gente. Ela vai falar um pouco de neuroarquitetura e como esse universo se comporta em tempos como os de hoje, que é muito diferente, muito especial do que acontecia antigamente. Do que acontecia antigamente há um ano e meio atrás, né? Não é tão antigamente. A Tânia também é nossa amiga há muito tempo. A Tânia é arquiteta, mestrado em Facility Manager e sempre trabalhou como executiva voltada para o meio corporativo. Hoje é diretora de desenvolvimento do grupo
IWG no Brasil e trabalha muito com a expansão de coworking e vai contar para a gente a experiência dela, do trabalho dela nessa área. O Rossi é também meu amigo há muito tempo. O Rossi é um arquiteto muito bem sucedido na área comercial, corporativa e residencial. É premiado, publicado, tem trabalhos no Brasil, na Europa, agora recentemente na África, e vai contar um pouquinho do trabalho dele, como é que ele está vendo a pandemia afetando o trabalho de um arquiteto, de um escritório assim, multifacetado como o dele. Eu, se pudesse escolher, eu começaria pelo Fernando. Eu gostaria que o Fernando desse um panorama, pudesse falar um pouquinho de vacância. A gente tem falado muito de vacância em escritórios em São Paulo, no Rio, no Brasil. Como ele vê a tendência de ocupação dos escritórios num tempo desses, Fernando? Boa tarde e obrigado pela presença. Imagina, obrigado pela oportunidade, Márcio, Naga, Gustavo e todos que estão participando aqui conosco nessa conversa. Eu, na verdade, estou me sentindo um outsider, né, no meio de tantos arquitetos renomados aqui. Eu posso dizer que o único projeto que eu fiz na minha vida foi do meu próprio escritório na Buildings, que eu desenhei com lapiseira e papel, e bom, estamos lá desde o começo do ano passado, um pouquinho antes de iniciarmos essa fase de reconstrução, né, de modelo de trabalho. Eu posso dizer que eu projetei o meu escritório ainda no modelo antigo, que foi em janeiro de 20, antes de tudo isso acontecer. E eu acho que a minha contribuição aqui nesse painel com vocês é trazer um pouquinho de número, trazer um pouquinho de certezas das poucas que nós podemos ter num ambiente de tantas incertezas assim. Então, falando sobre o mercado de escritórios, eu vou falar basicamente de São Paulo, que é a principal cidade para esse segmento, né? A cidade de São Paulo tem hoje 2.800 edifícios comerciais, torres de escritórios, sendo que desses 2.800, 1.500 são os de lajes corporativas, que atendem as médias e grandes empresas, e 1.300 são das salinhas comerciais, de 30 a 40 metros. O primeiro comentário sobre as salas comerciais, que particularmente é um segmento que foi bem impactado pela pandemia, porque falando um pouquinho dessas transformações, talvez em 2019 seria não as empresas talvez estivessem, falando de uma forma bem clara num bate-papo, talvez as empresas tivessem vergonha de dizer que não tinham um escritório físico e que as pessoas trabalhavam em casa, e hoje em dia se tornou algo muito moderno, muito cotidiano. Então, acho que os edifícios de salinhas, que às vezes a empresa tinha um ambiente para 3, 4 pessoas, só para dizer que tinha um ambiente, eu acho que esse sofreu bastante com a pandemia. Muitos deles se desligaram ou acabaram optando pelos escritórios flexíveis, mas que aí a Tânia vai trazer uma percepção muito melhor. E aí, falando do outro universo, dos universos dos corporativos, dos 1.500 prédios, esse também passou por algumas transformações que eu queria trazer, particularmente alguns números. Nós começamos o ano de 2020, quando a gente terminou março de 2020, ainda basicamente nós não tínhamos os efeitos da pandemia, haviam em São Paulo 9.600.000 metros quadrados de escritórios ocupados. Então você tinha uma margem grande aí de empresas distribuídas nas mais diversas regiões, e isso falando de empreendimentos de alto padrão, médio padrão, até aqueles empreendimentos mais velhinhos. E a gente terminou o ano de 2020 com 9.300.000 metros quadrados ocupados. Ou seja, nós perdemos 300.000 metros quadrados de ocupação de escritório. Né? Reforçando o número, porque eu que estou acostumado com esses números, às vezes me perco. Então, vou falar novamente para quem está acompanhando a gente. A gente começou o ano com 9.600.000 e terminamos o ano com 9.300.000 metros ocupados. Então, perdemos 300.000 metros quadrados ocupados na cidade de São Paulo. O que, nominalmente falando, é um impacto muito grande. A gente geralmente cresce esses números ano após ano. A cidade de São Paulo não retrai em crescimento de escritórios, mas esse ano retraiu, o que foi totalmente atípico e tem essa explicação da pandemia. Agora,
Esses 300 mil metros, quando a gente olha nominalmente, parece que é um volume que assusta. Porém, existem na cidade de São Paulo um estoque, um universo de 11 milhões e 200 mil metros quadrados de escritórios no total. Então, quando a gente compara esses 11 milhões e 200 mil metros com os 300 mil que a gente perdeu, a gente está falando de um aumento na taxa de vacância de 2,5%, o que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se fosse apenas isso, talvez a gente não estaria tendo toda essa discussão pensando para onde vão os escritórios. Agora, a taxa de vacância que começou o ano em 13%, terminou o ano de 2020 com 17,5%. Então, a taxa de vacância cresceu 4,5 pontos percentuais, mas as devoluções só provocaram 2,5 desses pontos. O que foram os outros 2 pontos percentuais? Foram as entregas de novos empreendimentos que continuaram acontecendo. O mercado de desenvolvedores de lajes corporativas olha os seus empreendimentos num ciclo de 10, 20, 30, 40 anos. E a gente entende que esse cenário, apesar de promover mudanças estruturais no formato das pessoas enxergarem trabalho, é muito difícil a gente pensar de um universo de escritório sem o próprio escritório, sem as empresas físicas. Então, para fechar essa minha primeira participação, que eu não quero causar monopólio, todos os inquilinos que nós temos conversado, são raríssimos aqueles que dizem assim, olha, todos os nossos funcionários vão se perpetuar num modelo home office. O que claramente é a nova tendência é um modelo híbrido, onde as pessoas têm dias no escritório para fazer funções onde a equipe é vital e tem dias na sua casa. Então, por conta disso, você tem uma transformação nas casas, no ambiente das casas, e você tem uma transformação no ambiente de escritórios. Agora, dizer que o futuro de escritórios está em xeque, que as empresas de fato não terão mais esse modelo, é uma análise muito rasa, né? Então, com certeza, o mercado de escritórios continua, a gente sofreu esses 300 mil metros de baque de ocupação, mas, obviamente, daqui a um tempo, quando nós tivermos vencido essa questão da pandemia, a gente deve voltar a ver crescimento de escritórios, porque o mercado imobiliário cresce de duas formas. Quando a empresa demanda novos espaços ou quando surgem novas empresas. Então, às vezes, vai surgir uma nova empresa que talvez no antigo normal ocuparia 2 mil metros. Agora, no novo normal, ela nasce ocupando 1.000. Mas, de alguma forma, esse mercado imobiliário cresce. Então, a longo prazo, quem está acostumado com esse ciclo está bem confiante de que o mercado de escritórios ainda é um investimento tranquilo, ele não vai a lugar nenhum, ele só vai ser um modelo muito mais otimizado, né? Que aí os demais participantes aqui vão poder explicar esse modelo otimizado muito melhor do que eu. Mas eu só queria trazer alguns números gerais aí para a gente startar a conversa. Obrigado, Fernando. Tânia, eu gostaria de pedir para você, por favor, falando em modelo híbrido, o que você tem visto na área de coworking, na área de home office, como é que a Regus tem atuado nesse universo aí de um ano e meio para cá? Bom, gente, definitivamente a gente percebe um crescimento da demanda por esse modelo que a gente gosta mais de chamar de escritório flexível do que de coworking, porque, na verdade, muitas empresas demandam uma sala para elas, né? Não é a ideia do coworking de ter um espaço aberto. Mas, assim, o que a gente vê, e não só no Brasil, mas como globalmente, é o crescimento do modelo híbrido, que mistura em casa, num escritório próximo da sua casa e, eventualmente, num escritório mais central, alguma coisa assim. A gente tem falado muito no modelo que a gente chama de hub and spoke, que é o eixo da roda da bicicleta e os aros da roda da bicicleta. Então, você pode trabalhar lá longe do escritório central, você pode trabalhar em qualquer ponto nesse meio caminho, ou você pode, eventualmente, quando necessário, ir a um headquarter, um escritório central, encontrar mais gente. Mas tudo isso muito direcionado de acordo com a atividade que você vai desenvolver naquele dia. Então, assim,
A tecnologia tem um papel vital cada vez mais, quer dizer, o que seria de nós sem Zooms, Teams e tudo isso nesse ano de pandemia, né? A gente pelo menos vê as pessoas, troca uma ideia olho no olho, ainda que não seja face a face e tudo mais. Quer dizer, um investimento muito pesado em tecnologia, que a gente já tinha, mas que se intensifica, né? E essa tecnologia fica mais portátil. Antigamente, para fazer o que a gente está fazendo hoje, a gente ia ter que ter uma videoconferência. Hoje, cada um com seu laptop ou com seu celular faz isso. Então, a gente, vamos dizer assim, com a tecnologia, a gente vai cada vez mais se tornando nômades digitais, né? As ferramentas que você pode carregar com você te possibilitam diversos tipos de conexão, diversas formas de trabalho, reunião e tudo mais, né? Então, a gente tem visto isso como uma tendência muito grande. E a gente tem visto grandes corporações, às vezes dentro de um país, às vezes tomando ações globais no sentido de, vamos dizer assim, criar condições para que a sua força de trabalho possa trabalhar de uma forma mais flexível. Falando aí dos últimos 10 dias, a gente fechou um contrato com a NTT, a Nippon Telegraph and Telephone Company, para alocar 300 mil pessoas globalmente em diferentes endereços e com a possibilidade da pessoa trabalhar num ou no outro local de acordo com o dia, né? 95 mil pessoas da Standard Chartered Bank e outras empresas, Salesforce, Cisco. A gente está vendo uma demanda muito grande por esse tipo de modelo, né? Muitas vezes as empresas se desfazendo dos seus ativos imobiliários, alocando suas equipes em escritórios mais próximos das residências ou por time, mas normalmente é uma procura muito grande por uma proximidade de residência e tendo uma área um pouco maior com a gente num determinado ponto da cidade e tudo, onde as pessoas tenham um espaço para se encontrar, muito mais do que uma mesa onde o cara vai trabalhar com o seu computador, porque isso ele vai fazer em casa, ou se ele não quiser trabalhar em casa, porque, enfim, ele acha que não é confortável, tem muita distração e tudo, ele vai ter um escritório muito mais perto. Um ponto que a gente viu muito interessante por exemplo, vou dar um exemplo brasileiro e um exemplo estrangeiro, vamos dizer assim, né? Rio de Janeiro. Bom, todo mundo sabe que o Rio de Janeiro está sofrendo. A Fernanda acompanha aí todos os números do Rio de Janeiro, né? O centro do Rio de Janeiro está vazio e nós sentimos essa queda de ocupação no centro do Rio de Janeiro, enquanto os bairros estão cheios, né? Nosso centro na Barra está lotado, nosso centro em Botafogo estão cheios. Abrimos um centro em Ipanema no meio da pandemia, no dia 4 de janeiro agora, né? E esse centro já passou dos 35% de ocupação. Então, a gente vê, na prática, as pessoas cada vez mais querendo trabalhar próximo de casa e não se deslocar, né? E, globalmente, a gente vê isso. A gente teve, por exemplo, em Londres e Nova York, a gente teve uma queda de ocupação significativa na área de downtown. Mas quando você fala na área periférica, que é onde as pessoas moram nessas cidades, né, o crescimento da demanda foi maior do que a queda. Então, a pessoa que, sei lá, trabalhava no centro de Nova York, morava em Danbury, pegava o carro até a estação e depois pegava o trem para Manhattan, ele não pega mais o trem. A maior parte dos dias ele fica perto de casa e, efetivamente, quando tem necessidade, uma vez por semana e tudo, sim, ele se desloca, vai para a central da empresa, esse tipo de coisa, né? Então, assim, é esse o movimento que a gente vê. A gente não vê essa história das pessoas quererem passar o resto da vida trabalhando em casa. Eu juro que eu não conheci uma única pessoa que me dissesse: sim, eu quero passar o resto da minha vida trabalhando todos os dias em casa. Não conheço essa pessoa, né? Então, é isso que a gente vê. Modelo híbrido e uma procura de qualidade de vida através de um deslocamento menor. Legal. Legal, a gente vai voltar nesse tema, Tereza. Lula, tudo bem? Eu falei que você representa o Super Limão, um jovem escritório. Eu conheço vocês há mais de 10 anos, né? Primeiros trabalhos, acho que os primeiros vocês fizeram com o Rocco, em parceria com o Rocco, Jardins,
e acompanho bastante vocês, gosto muito do trabalho de vocês. Como é que vocês, novos, mas não tão inocentes, né? Estão mais de 10 anos no mercado, eu acho. Como é que você vê o cotidiano do seu escritório com relação a esse universo novo que a pandemia nos coloca, nos impõe? Primeiro, vou ser muito agradecer, né, tá aqui a oportunidade de falar, porque eu acho que é um momento super rico, né, a gente está passando por uma transição aí que há tempos a gente não via algo assim. Eu acho que no escritório, uma característica, a gente faz bastante empresas de tecnologia, Microsoft, Google, que são, né, pioneiros nessa área, uso de tecnologia. Então, acho que o primeiro ponto é assim, isso não é um movimento que aconteceu pela pandemia, né, a gente enxerga já isso há alguns anos, porém sempre existiu um preconceito em relação a essa mudança. A gente fez o Google Campus, eu acho que agora vai fazer 5 anos, então há uns 6, 7, a gente foi para Londres, era o grande boom dos coworkings, ainda aqui não estava tão forte, a gente ainda é um modelo home sharing, e existe uma associação do coworking, eu acho que no ponto que ele não é só a mesa, como a Tânia propriamente falou, acho que a força do coworking é a colaboração, é você estar do lado das pessoas. E o que a gente tem enxergado é que o escritório é exatamente isso, né? Eu acho que há muito tempo a gente fala que o escritório está virando a casa, aquela história da casa virar o escritório. Eu acho que essa fase existe, tem, né, os escritórios deixaram de ser aquela coisa tão fria, mas o que a gente vem contando é que o escritório ele está virando, na verdade, um modelo tipo uma faculdade, né? Naquela faculdade, assim, você não vai para a faculdade para estudar sozinho, né? A menos que você não consiga em casa. Você vai para a faculdade para ter uma aula de laboratório ou fazer um trabalho em equipe. Então, a tendência realmente, eu acho que em casa você consegue trabalhar muito bem ou não, mas trabalhos individuais você faz aonde você quiser, e o escritório vira esse grande ponto de encontro. Então, o escritório vai ter salas de reuniões cada vez mais incríveis, seja para reuniões internas ou reuniões externas. Você vai ter uma recepção, você vai dar suporte justamente para o que ele não vai poder fazer em outro lugar. E, sem dúvida, materializar, né? Os clientes, é aquela coisa, você não fala aonde é seu escritório, você não tem um escritório, passa uma sensação de insegurança ainda. Pode ser um preconceito, mas é legal ter um ponto seguro, né? Um ponto que você pode ir. A gente entrou em quarentena quase um mês antes da quarentena oficial, então já faz aí mais de um ano que a gente está nessa. Primeiro mês, pouquíssimas pessoas foram para o escritório, aí começou a ter uma necessidade, e o que a gente vê que hoje em dia, mesmo com tudo que você tenha de suporte, a gente se adequou, comprou cadeira de escritório para casa, headphone e tal, falta ainda esse calor humano ali, encontrar e trocar ideia com as pessoas. Então, eu acho que o escritório vira essa base, né? Essa base para trocas e potencializar o seu trabalho. Mas aquela ideia mecanicista ali que o funcionário só trabalha sentado numa cadeira no escritório, isso está muito superado, até pelo custo, né? Quanto custa 1 metro quadrado numa região legal para você deixar uma cadeira vazia? Porque se você trabalhar na tua mesa, trabalha em reunião e faz visita fora, em algum momento você está ocioso. Então, o que foi muito legal, assim, é difícil falar que teve uma coisa boa durante a pandemia, mas a pandemia quebrou esse preconceito. A gente começou a ver que ferramentas fazem o que você trabalha em qualquer lugar, seja na sua casa, seja no escritório, seja numa praça. Eu mesmo já fiz várias reuniões e eu adoro, uma das coisas que eu mais gosto é abrir a câmera no meio de uma reunião e mostrar que eu estou literalmente na praia, pé na areia, fazendo uma reunião, né? Ou posso estar no caminho de alguma coisa. Então, ele abriu um campo muito grande e, claro, isso traz uma nova disciplina e traz uma mudança de como se conectar e como trabalhar. Mas eu acho que é muito benéfica e eu acho que o movimento é esse, assim, ele vai criar melhores maneiras de trabalhar, potencializando essa maneira de trabalho, a gente passa a ter mais tempo também para viver, né? Então, o que a gente vê do lado de cá é que é uma mudança positiva, se bem interpretada e a gente utilizar isso. E realmente eu não acho que a gente vai voltar, dos nossos clientes, todos já entendem que o modelo híbrido é algo que é o futuro. Né? A gente entregou no ano passado o escritório novo da Microsoft, a gente começou com um modelo de não ter mais posto de trabalho,
No fim, o escritório ficou meio a meio, porque metade das pessoas ainda queriam, não, minha equipe quer ter um lugar para trabalhar, e algumas com total razão, por privacidade, seja o que seja, mas a tendência realmente é a gente se deslocar e usar os lugares de trabalho de acordo com a necessidade. Né? Então, eu acho que a gente vai ver aí ainda muita mudança acontecer, mas é muito legal, porque isso acaba criando liberdade para novos projetos surgirem e a vida acontecer. Né? Nômades digitais são incríveis. Eu mesmo, durante a pandemia, passei algumas vezes de ficar 10 dias numa fazenda, 10 dias na praia, e isso não impediu que eu trabalhasse. Né? Então, acho que tecnologias e mudanças de pensamento vão mudar muito como a gente sempre trabalhou no escritório e tende a ser bem benéfico. Legal, vamos falar mais. Falando em praia e fazenda, Priscila, eu não falei da sua Academia de Neurociências para Arquitetura. Então, como é que você vê esse momento para as pessoas, para os trabalhadores, para o trabalhador em casa, o trabalhador no coworking, ou no escritório flexível, ou no corporativo, com relação ao seu comportamento e estresse? Legal, Márcio, obrigada. Aliás, obrigada, gente, pelo convite. Uma honra estar aqui com grandes profissionais que eu admiro muito. Também vou tentar trazer minha contribuição exatamente, Márcio, com esse ponto. Vamos falar de ser humano enquanto a gente também está falando de ambiente físico, né? Porque eu acredito muito em coerência. E assim como o Lula trouxe a questão da transformação como uma oportunidade da gente, ok, vamos falar desses ambientes porque as pessoas estão se transformando, né? Qualquer um que viveu uma pandemia, que está vivendo uma pandemia, está se transformando neste momento. Então, é coerente e extremamente positivo que os ambientes físicos também sofram essas modificações para que a gente possa se adaptar aí de uma forma saudável a este novo comportamento das pessoas. E daí é legal que você trouxe, né, tanto a questão de trabalhar na praia, trabalhar no campo, trabalhar no escritório, que diferença isso causa no comportamento e, consequentemente, na produtividade das pessoas. Então, eu acho que é o momento também da gente parar agora e entender, ok, como estão as pessoas neste momento? Falar em um modelo híbrido, que a gente vê, sim, isso como uma tendência, mas será que é para todos? Será que isso funciona para todos? Então, a gente pesquisando a área da neurociência e na própria academia brasileira que a gente tem aqui, a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a gente tem discutido muito, muito sobre esses temas, além do núcleo de arquitetos, designers, administradores, mas também trazendo profissional da saúde, neurocientistas, neuropsicólogos, que nesse momento estão muito presentes e precisam estar, porque se a gente olha comportamento emocional das pessoas durante a pandemia, a gente vê um aumento de questões de burnout, a gente vê uma instabilidade emocional muito grande e que reflexo isso está tendo no próprio trabalho. Será que a pessoa se sente melhor trabalhando com o pé na areia e talvez isso possa ser realmente o futuro? Porque ela se sente melhor e ela vai produzir melhor? Então, a gente gosta de dizer, quando a gente fala de ser humano, a gente precisa avaliar 3 pontos principais. O primeiro deles é que o ser humano, ele é um ser social. Então, assim como Tânia trouxe, Fernando e Lula agora, né, a importância de se relacionar com outras pessoas, isso é fisiológico, a gente foi feito dessa forma, a gente não foi feito para ficar sozinho, trabalhando sozinho em casa. E é por isso que tantas pessoas relataram muitas queixas de se sentirem solidão, se sentirem sozinhos, desmotivados, porque eles estavam acostumados, a gente é ser humano, a gente é ser social, a gente precisa estar em contato com outras pessoas. E por mais que a gente faça reuniões em Zoom, é aquele contato, que é aquela conversa informal no corredor, que eu circulei com alguém, perguntei, e aí, como é que foi teu final de semana? Né? É esse tipo de contato mais humano, que vai além só de questões de trabalho, mas que também acontecia no dia a dia dos escritórios e que a gente, em função de tudo isso que está acontecendo, deixou um pouquinho de lado. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa olhar para essas pessoas, entender como elas encaram e como que vão encarar tudo isso no momento híbrido. A questão de ser humano é um ser social. Um segundo ponto que a gente fala é que ser humano é um ser sensorial.
E daí isso está diretamente ligado com a questão da neurociência aplicada à arquitetura, ou popularmente conhecido como neuroarquitetura, que é o ambiente onde a pessoa está, sim, está impactando a fisiologia dela. A gente tem os nossos sentidos, então se eu estou lá com o pé na areia, como o Lula falou, é o tato que eu estou percebendo aquele ambiente, mas tem o som do mar, né? Tem o cheiro, tem o aroma. Toda a experiência da pessoa impacta assim nela, mesmo que não de forma consciente, mesmo que inconsciente, está realmente impactando. E é por isso que principalmente no início da pandemia, que a gente viu que de repente todo mundo que teve que ir trabalhar em casa, também ouvimos muito relatos de cansaço, as pessoas estavam muito cansadas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele cria associações neurais o tempo todo a tudo, inclusive ao meio físico. Então, a gente estava acostumado a ir ao escritório, a sentar na mesa e a trabalhar. E, de repente, eu tenho que adaptar uma mesa de jantar para uma pessoa que sempre jantou naquele lugar e que o cérebro associava aquela mesa ao local de jantar ao ambiente de trabalho. Então, tudo isso para criar essa nova associação neural, isso leva tempo, isso custa para o nosso cérebro, ele precisa de energia para isso, é por isso que as pessoas se sentiam cansadas. Então, também procurar entender nesse modelo híbrido, que hora eu vou estar no escritório, olha eu vou estar no escritório flexível, hora eu vou estar no escritório físico da empresa. Como que a gente vai criar essas conexões neurais, já que é natural do ser humano? E um terceiro ponto também que eu trago para reflexão aqui, para a mesa, que a gente precisa entender que ser humano é um ser diverso. Daí eu adorei a frase inicial que o Lula trouxe, então, que apesar de que fisiologicamente somos todos iguais e respondemos aos estímulos externos, mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, e obviamente essas adaptações a esses novos modelos vão ser diferentes para cada pessoa. Então, eu acho que seja a gente como projetistas, ou quem está nos assistindo, né, que são lideranças, que têm um papel fundamental nesse momento, ou profissionais de RH, o quanto a gente precisa também, nesse momento, ter essa flexibilidade de entender que cada um estará num momento diferente, talvez, e essas adaptações a esses novos momentos também talvez vão acontecer em fases diferentes. Então, a gente costuma dizer que a caminhada se faz caminhando, né? Talvez nós vamos ter que passar por esse momento de transformação e ir testando muitos modelos para daí depois disso conseguir entender o que seria o melhor. Acho que essas são as provocações iniciais aí. Bacana, obrigado, Lucila. Cláudia, tudo bem? Querida. A Cláudia tem o conforto de falar que, apesar de bem mais velha do que ela foi minha professora no mestrado da USP, algumas classes que eu presenciei, algumas eu fugi, e eu acho que Verdade. Quase foi... É a pesquisadora... Repetiu de ano, né? Eu repeti, depois... Mau comportamento. Abandono da escola. Evasão escolar. A Cláudia, ela tem uma característica muito particular, que ela projeta, né? Ela trabalha com o mundo corporativo, ela escreve, ela dá aula, ela acho que é das pesquisadoras mais antigas, apesar de jovem, mais sérias e mais focadas no mundo corporativo. Ela agora está trabalhando com reinserção, pensando nas pessoas, como é que elas podem voltar para o mundo corporativo, como é que vão voltar para os escritórios. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o que ela está fazendo hoje, eventualmente com o Marcos ou não, que é o marido, o sócio eterno. Obrigado. Conta para a gente, Cláudia, por favor. Como é que você vê essa volta ao mundo corporativo? Então, eu gostaria de dar uma contribuição, mas do ponto de vista, digamos, histórico, né? Uma contextualização que já estava em curso, né? O que a pandemia fez e leva esse contingente de uma hora para outra para trabalhar em casa foi uma condição, né, que se vislumbrou e que já era viável e que já ocorria em boa parte do mundo, né? A Europa já trabalhava assim. Eu tive a oportunidade de passar 3 semanas na Universidade de Delft em 2016, por conta até de um pós-doc, e
E naquela época, eu tive a oportunidade de visitar diversas empresas, e, inclusive áreas do governo, e já trabalhavam, e já as empresas já trabalhavam com o modelo híbrido, né? O que a gente fez aqui no Brasil, na realidade, foi inserir esse modelo, né, no dia de trabalho, e que tinha muita resistência, né? A gente estava caminhando ainda para o escritório flexível, com a questão de compartilhamento de estação de trabalho, mas com uma dificuldade aí significativa das empresas adotarem esse modelo híbrido, né? Porque a gente tem uma cultura no Brasil, uma cultura muito forte de comando e controle. Então, precisa uma mudança de mindset, desde do empresário que adota até, efetivamente, quem vai utilizar esse modelo. Mas eu sempre falei, inclusive naquela época já, que o Márcio foi meu aluno, eu sempre falei que o escritório ele é um reflexo do que são as inquietações do mundo, a volatilidade do mercado, as conjunturas socioeconômicas, políticas, culturais, e isso hoje não é diferente. Então, assim, eu gostaria de falar rapidamente sobre, eu acho que são 4 drivers determinantes dessa transformação de mundo e que a gente está vendo refletido, né, de uma forma bastante significativa no mundo corporativo hoje, em razão da pandemia. Primeiro, essa mudança comportamental, que ela vem desde o final do século passado, né? A inserção das gerações, chamadas gerações digitais, trouxe um novo comportamento dentro do escritório, trouxe um novo modelo mental, esses que têm características específicas, têm uma formação, né, melhor do ponto de vista acadêmico, muito melhor do que historicamente tínhamos no Brasil, e que, portanto, também gera uma relação diferente de empregador-empregado, fazendo com que as empresas, inclusive, tivessem que se adaptar a esse cenário. Então, isso já foi um começo, né, de mudança no escritório. Nós temos hoje essa geração, né, que desde a geração Y, que já está, boa parte dela, em nível de tomada de decisão, que isso gera também uma nova relação de negócio com o mercado, negócio com o público, empresas com o público interno e externo, que muda também a forma da empresa se organizar sua cultura organizacional e fazer esse negócio. Então, esse é um outro drive importante do comportamento, a geração Y chegando já no nível de tomada de decisão. Obviamente, a tecnologia, né? A tecnologia, ela, desde o final da década, já permitia o trabalho a partir de casa, né? A tecnologia da telecommuting permitia que o trabalho fosse até a pessoa e não a pessoa tivesse que ir até o trabalho. Não vingou, porque tinha bastante ainda, era incipiente, de certa forma, tinha bastante restrições, né? Mas, sobretudo, porque as pessoas não estavam preparadas para isso, né? A questão cultural ela é muito forte, mas a tecnologia é o que possibilitou essa mobilidade que tem hoje. Tanto que, quando a pandemia chegou e a gente teve que virar o escritório num final de semana para a casa das pessoas, mesmo quem dizia que não tinha tecnologia para usar o modelo do trabalho remoto,
conseguiu da noite para o dia fazer o negócio acontecer, porque ela já estava aí disponível, né? E as pessoas já estavam também preparadas para isso. Então, tecnologia é um outro fator fundamental para a gente ver o que está acontecendo hoje. O terceiro é o mercado. O mercado é global, o mercado é volátil, o mercado é nervoso, o mercado cada vez mais é um mercado que precisa dessa capacidade inerente do ser humano de transformar informação e conhecimento para poder inovar, né? À toa que o capital intelectual hoje é o capital mais importante das organizações, e o mercado exige, sobretudo, que as empresas pensem, né, na sua sustentabilidade do próprio negócio e, com isso, buscando a eficiência não só na parte de processos, mas também na parte dos seus recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos. Então, ninguém hoje, eu acho que foi o Lula que falou, ninguém vai alugar espaço, colocar uma cadeira ali para ficar ociosa. Isso é tiro no próprio pé, porque eu estou sendo ineficiente do ponto de vista de negócio, né? Eu não estou priorizando o que é importante. E, por fim, mas não menos importante, a questão ambiental. Talvez seja efetivamente o que está dominando toda essa questão que a gente está vendo hoje. A população, não sei se vocês viram, mas na Netflix acabou de estrear o documentário do Jeff Burrow, um jornalista da National Geographic, um cara que pesquisou, ele está com 90 anos, ele sempre foi da área ambiental, da vida selvagem, e ele hoje está contando a evolução do planeta a partir da história de vida dele. E ele fala aqui, ó, a população praticamente triplicou nos últimos 60 anos e a área de vida selvagem reduziu para menos da metade. Isso gera um impacto brutal, é a ação do ser humano no ambiente que causou, inclusive, a pandemia. Ora, se eu não tenho, se os animais estão em extinção, se a população está crescendo, a relação das pessoas, né, inclusive com relação à alimentação, tudo, teve que se adaptar ao novo cenário. E essa pandemia surge exatamente disso, né, lá na China, tanto que ela surge no mercado em Wuhan, exatamente por conta. E, então, por que a gente tem que pensar que o escritório está mudando? O escritório está mudando e precisa mudar efetivamente para que a gente tenha, por um lado, mais qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, vários de nós falamos aqui, mas, sobretudo, também maior consciência de que o impacto ambiental que a gente tem causado na natureza vai levar o mundo a um declínio e pode levar a um desastre. Eu acho que a gente precisa pensar, né, de uma forma extremamente mais abrangente. Não é só o setor corporativo, né? A gente tem que pensar na cidade, o que é as aglomerações, né? Essa aglomeração urbana faz. Olha o tempo que a gente passa, né, somente de quanto que a gente gasta, né, qual é a nossa pegada, né, ecológica, com tudo isso que a gente, a quantidade de lixo, e tudo isso, na hora que a gente pensar que a gente vai ter realmente esse modo de vida híbrido, né, porque não só o trabalho, mas é um modo de vida híbrido, onde a gente pode trabalhar e viver no sítio, a gente pode trabalhar e viver na praia, a gente pode trabalhar num coworking, num escritório flexível e gerar menos impacto ambiental e muito mais felizes. Eu acho que com isso ganha todo mundo,
Por isso que eu acho que o mundo corporativo aí, a gente ainda está só no começo e vai mudar muito. Eu vejo dessa forma. E isso vai ter um impacto, inclusive, na questão imobiliária, sem dúvida nenhuma, na questão urbana, né? Na questão comportamental, de vida. E é isso. Eu acho que dá margem para muita conversa e muita discussão. E muita reflexão. Obrigado, Cláudia. A gente volta, vamos tocar mais aqui umas coisas para te colocar, mas eu queria que o Carlos falasse um pouquinho sobre a experiência dele, atuando no Brasil, na Europa, agora na África. Se pudesse falar mais sobre o mundo corporativo, você acha que, como arquiteto, tem tido uma atividade muito diversa, né, atuando em várias áreas. Fala um pouquinho para a gente como você tem visto a mudança no seu escritório do mundo corporativo de um ano para cá. O que você tem sentido nos clientes, que você tem um rol grande de projetos e clientes, como você tem lidado com isso? Bom, depois de ouvir tanta coisa importante aí, fica até difícil a gente falar alguma coisa diferente, né? Mas eu vou procurar não ser redundante. O que a gente acabou de ouvir agora, que é importante, que pegou todo mundo de surpresa, mas é engraçado que era uma surpresa que não era tão surpresa, né? Porque se a gente for pensar bem, todas as empresas, principalmente empresas que tinham a sede num estado e as filiais em outros estados, ou até multinacionais, elas já tinham como habitual você ter as reuniões por videoconferência. Né? Então, até quando a gente projetava escritórios, sempre as empresas grandes já se preocupavam, já estavam acostumadas a fazer reuniões não presenciais. Agora, os escritórios de médio e pequeno porte não tinham não tinham esse costume, até pela facilidade e o comodismo, não sei, e o costume, na realidade, de reuniões presenciais, né? Então, assim que surgiu a pandemia com isolamento, realmente foi uma loucura, né? Para onde que a gente vai, por onde começa, qual a plataforma, como usa, como linka, como o servidor vai funcionar, etc. E a gente achou que não ia funcionar bem mesmo, que iam ocorrer impactos muito mais marcantes. Mas é impressionante a rapidez em que o ser humano e que as pessoas se acomodaram, se ajustaram e passaram a trabalhar através de qualquer ferramenta, né? Começar pelo celular, e se adaptaram a poder dar continuidade a despeito da distância. Evidentemente, quando a gente fala dos efeitos disso que impactam não só na vida de convivência e relação dentro do escritório, como também impactam na vida das famílias ou dos locais onde as pessoas passaram a trabalhar. Nossa amiga que deu uma aula para a gente, resumidamente, envolvendo neurociência e tudo mais, a gente começou a ver que uma solução tomada rápida, ela com o tempo começava a impactar em outras perdas, né? A partir do momento que quase todo mundo começou a falar, olha, você pode trabalhar à distância, vai funcionar, estamos descobrindo um novo caminho, que na realidade já existia, começou a perder um pouco a relação interpessoal, né, que é uma coisa muito importante. Então, no nosso escritório aqui, hoje o nosso escritório é um escritório de um porte médio, não é um escritório grande, mas são em torno de 40 pessoas, mais ou menos. Graças a Deus, as coisas têm funcionado, mas hoje tem vários arquitetos que não se conhecem. Nesse período de transição, alguns saíram poucos,
e entraram novos. Isso eu considero ainda uma perda, porque a relação interpessoal, até para troca de ideias, para a gente conversar, progredir, e até para você criar, porque na realidade a relação das pessoas e de todos os participantes de um escritório que formam o DNA da empresa, né? Eles que formam o resultado, né? Não é um cabeça só, acho que é o resultado de tudo isso. E aí a gente começa a se preocupar como é que você vai restabelecer isso, que é onde realmente tem que haver o equilíbrio de um sistema híbrido saudável, conforme foi comentado por todos os colegas que conversaram até aqui, porque o ser humano ele foi feito para se relacionar, nós não somos uma ilha, né? Então, nós fomos feitos para discutir, para trocar ideia, etc. Então, a ideia de como se produzir à distância, mas como a gente se encontrar, o olho no olho, antigo, né? Essa frase, como a gente trocar ideia, como ter um espaço, então, no escritório que seja adequado, que traga um conforto, que não traga preocupação, né? Que a despeito da distância que a gente se sinta próximo. Então, esse acho que é um grande desafio, né? A gente, conforme você falou, a gente trabalha, né, nas 3 áreas, residencial, incorporação e corporativo. Depois, se quiser, a gente até pode falar um pouquinho sobre a novo foco nos projetos de incorporação, né? Mesmo que eles sejam residenciais, na preocupação de transformação de áreas de salão de festas, não só em salão de festas, de serem áreas de convivência, áreas interligadas ao paisagismo. Eu não vou entrar ainda nesse assunto, para não sair muito da pergunta que você me fez, mas depois, se quiser que a gente fale um pouquinho sobre o replanejamento, o reposicionamento de uso de áreas, acho que é uma coisa bem bacana. Mas a pergunta que você fez mais focada no nosso escritório, a gente tem procurado trabalhar nesse sistema híbrido. Evidentemente, um escritório de arquitetura é um pouco complexo, às vezes, principalmente na área residencial, você apresentar um projeto, texturas, acabamentos de forma digital. Então, os clientes ainda solicitam bastante as reuniões presenciais. Mas o desenvolvimento de projeto tem funcionado muito bem em equipes, à distância. As equipes entenderam isso. É importante que você tenha, talvez, mais coordenadores ou subcoordenadores, né? Porque não está todo mundo junto no mesmo espaço para resolver as coisas, talvez, tão facilmente. Então, redistribuir isso, acho que é uma arte e é importante. E a gente tem visto isso nos projetos de escritório também. A necessidade, não só no nosso, mas a necessidade que as pessoas têm de sentir esse conforto, acaba passando intrinsecamente, as pessoas já se preocupam com distância, com ventilação, né? Nós temos projetos de prédios que são blindados hoje em dia, que as janelas não abrem, e hoje as pessoas querem ventilação, querem ar-condicionado, querem poder estar perto de um vento, de uma área mais isolada. Então, a preocupação não só de readequação no nosso espaço físico do nosso escritório, nós estamos pegando uma área maior, talvez não para colocar mais pessoas, mas talvez para elas terem mais espaço de conforto, uma sensação melhor, ou você talvez precise menos espaços menos plataformas, menos espaços físicos para cada um pelo rodízio, mas você vai precisar mais salas de reunião para as reuniões à distância, para reuniões em grupo, até para videochamadas, conforme eu falei. Então, eu acho que uma redistribuição do escritório de usos é extremamente necessária. E a gente tem feito isso não só nos projetos novos, como a readequação do nosso próprio escritório, né? E eu acho que essa segunda parte de como que a gente tem redesenhado aí os projetos para as construtoras, talvez numa próxima chamada, né? Eu acho, Márcio, para não misturar muitos assuntos. O que você acha? Não, tudo bem.
Quero saber, vocês gostariam de comentar alguma coisa com relação às observações dos seus colegas? Lula? Olha, no fim, eu acho que o Carlos falou bem, assim, eu acho que foram super complementares, né? No fim, que eu percebo é que entre a gente, as necessidades são as mesmas, mudam os clientes, mudam os tipos, mas é realmente isso, é criar um escritório mais colaborativo, né? Que você potencialize o trabalho das pessoas, né? E isso tem sido um reflexo bem constante aí do nosso dia a dia. Então, eu não sei, complementar é difícil, porque todo mundo falou tão bem aqui que eu acho que a gente já abrangeu tudo. O Fernando, o seu final assim, é muito otimista, é muito... se der o limão, faça uma limonada, né? A vacância em São Paulo quase 20%, a Tânia lembrou que o centro do Rio está vazio, acho que a vacância no Rio é 38%, 40%, né? Mas você é otimista com relação ao universo corporativo, né? Fala um pouquinho você falou, o escritório não vai acabar, o escritório vai existir, a Cláudia falou mais ou menos a mesma coisa. A gente fica um pouco assustado quando vê uma cidade como o Rio de Janeiro com quase 40% de vacância, né? É triste, né? Uma coisa... como vocês colocariam? Falando sobre São Paulo, é importante lembrar que em 2017 a gente também passou por um período difícil do ponto de vista de taxa de vacância no mercado de escritórios em São Paulo, onde a taxa de vacância era de 25%. E ali a gente tinha basicamente dois problemas, né, lá em 2017. A gente tinha uma questão econômica, que o país estava sofrendo bastante naquele período, e a gente tinha um excesso de oferta, que é o que a gente chamou da perfect storm, ou seja, nada poderia dar tão errado no mesmo tempo como aconteceu em 2017, de você ter uma crise de demanda forte por conta do momento econômico e um problema de super oferta de muitos empreendimentos chegando no mercado ao mesmo tempo, o que é totalmente diferente do que a gente tem visto agora. Quando a gente pega os principais escritórios localizados nos grandes centros da cidade, a taxa de vacância no início de 2020 estava em apenas 6%. O tema da discussão de escritórios era, bom, estão faltando escritórios, para onde essas empresas vão? E seria esse o tema, provavelmente, de um painel como esse, se de fato não tivesse acontecido a pandemia. Então, o mercado de escritórios ele estava num ciclo de baixa de vacância, de falta de oportunidades. E aí vem a pandemia de fato faz com que muitas empresas devolvessem, só que a gente está terminando esse ano com uma taxa de vacância em 17% versus 25% que a gente teve em 2017. Então o cenário em 2017 era pior. De fato, esse cenário agora pandêmico, ele traz mudanças estruturais, mas que nenhum dos nossos colegas aqui de painel apontou o escritório como algo obsoleto, como algo que não tem mais utilidade. Muito pelo contrário, o escritório continua tendo utilidade e talvez para novas utilidades. Então, antes, aquilo que era só uma mesa de trabalho, agora tem uma necessidade de um espaço maior para que as pessoas consigam, de uma forma saudável, ainda dividir opiniões, trocar experiências. Acho que alguém comentou, acho que foi o Carlos, de novos arquitetos que não conhecem os outros. Então, treinamento nesse período pandêmico de home office, na verdade, é super difícil. Então, a gente está muito tranquilo de que o mercado de escritórios ele ainda tem um papel essencial no dia a dia de praticamente todas as empresas, só para não cravar todas, né? Que aí vamos chamar de otimista demais. E do ponto de vista de dados de mercado, a gente ainda deve ter um volume grande de devoluções no primeiro semestre de 2021, mas à medida em que as empresas se acomodam e a vacinação aumenta, a devolução deve cair. E durante esse período de pandemia, não foram só devoluções e retrações, algumas empresas expandiram, só que elas foram engolidas pelas que devolveram. Então, daqui a pouco, essa conta da expansão começa a aparecer, uma nova empresa que não existia. Eu gosto de dar o exemplo, né? Quem era Uber há 5, 6 anos atrás? Não era ninguém.
A gente demorou muitos anos da nossa vida para aprender o que é Uber, e meu filho de 6 anos já sabe, a gente vai de Uber ou a gente vai com o nosso carro? As empresas nascem, e hoje Uber é uma das maiores ocupantes de escritórios em São Paulo. Então, daqui 2, 3 anos, a gente está falando de uma nova empresa super grande que vai precisar ter algum tipo de ocupação. Talvez não com o mesmo tamanho que teria alguns anos atrás, mas continua tendo. Então, a gente está muito seguro de que o mercado de escritórios ainda tem muita utilidade. A questão do Rio de Janeiro é diferente de São Paulo, porque além da questão pandêmica, a gente tem problemas mais estruturais que envolvem governo, as estatais que tem lá, enfim, são outros tipos de dificuldades. A cidade do Rio também teve um excesso de oferta, basicamente pelos novos empreendimentos da região portuária, que vieram para trazer uma qualidade ainda muito maior do que existia na cidade do Rio, mas que não tiveram a velocidade de demanda, de absorção que era esperada quando do início das construções. Então, Rio de Janeiro, a gente vai precisar um pouquinho mais de cautela antes de trazer boas notícias. Mas a cidade de São Paulo, uma vez vencida essa questão da pandemia, a gente avançando em vacinação, quem sabe ainda em 2021 a gente começa a trazer novidades de empresas expandindo, taxa de vacância parando de crescer, por que não, né? E fato é que vem mais uma leva de novos empreendimentos grandes ainda em 2021, alguns na Faria Lima, então tudo isso mostra que o mercado está aí, não vai a lugar nenhum, né? Legal. Priscila, eu falei no módulo anterior, eu não sei se você gostaria de falar um pouquinho sobre, você acabou de fundar uma academia de arquitetura, de neurociência aplicada na arquitetura. Isso, como é que isso pode ser útil, pode ser usado nessa época que a gente está vivendo? Você falou um pouquinho no módulo anterior, fala um pouquinho mais agora, por favor. Ótimo. Até convido todos, a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a NeuroArc Academy, a gente fundou ela junto com minha parceira sócia Gabi Sartori em 2019, e eu acho que veio num momento certo, inclusive porque agora a gente está começando com pesquisas no Brasil. Então, pesquisas relacionando o impacto dos ambientes físicos no comportamento das pessoas. E como que a gente pode, daí juntos, né, junto com profissionais da área da arquitetura, do design, assim como profissionais da área de RH e neurocientistas, psicólogos, como que juntos a gente pode entender melhor como que acontece esse impacto. Só para deixar claro para todo mundo, então, esse estudo da neurociência aplicada à arquitetura é justamente pegar duas ciências, né? Então, a neurociência que se preocupa com o comportamento humano e a arquitetura, que daí a gente está falando de ambientes, seja ambientes internos, externos, e como que uma se relaciona com a outra. Então, como que, às vezes, um comportamento de desânimo, baixa motivação de um colaborador pode estar sendo influenciado também pelo ambiente físico, né? A gente levanta a bandeira de que o ambiente físico ele não é o único responsável por todos os problemas de comportamento humano, mas é um somatório, ele pode se intensificar uma resposta comportamental de um ser humano. Então, no momento em que a gente consegue mensurar isso, começa a nos dar números e dados para apostar em algumas soluções de projeto. Então, sejam definições que a gente precisa fazer no dia a dia, né? E já vou jogar para o Lula também trazer aí os insights dele, mas às vezes soluções das cores que eu vou aplicar num projeto, ou da questão da iluminação, ou da questão dos ruídos nesse ambiente. Se a gente consegue ter números e dados comprovando que isso de fato impacta numa mudança de comportamento, puxa, gente, a gente tem aí na mão uma ferramenta sensacional, que é o ambiente físico, e que pode sim contribuir com a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, né? Então, esse é um movimento, Marcia, agradeço por me dar a oportunidade de falar, que está sendo feito através de muitas mãos, de forma muito colaborativa. Convido todos que estão aqui, esses grandes profissionais que eu admiro, que estão aqui a fazer parte também, assim, quem está nos assistindo, para que a gente consiga, no Brasil, criar um movimento de pesquisa, porque até então a gente busca pesquisas do exterior para cá, só que a gente sabe que as questões culturais têm um impacto absurdo. Então, no momento que a gente conseguir ter pesquisas acessíveis com brasileiros, em diferentes regiões do Brasil, inclusive, porque a gente também tem comportamentos diferentes a partir das regiões, que a gente possa ter dados para usar como argumentos de projeto. E eu acho que nesse momento, mais que nunca, a gente precisa disso, né, Lula? Já vou passar para ti, então. E o que eu queria comentar, eu acho muito legal, Priscila, que assim, esse momento novo criou oportunidade para a gente sair da caixa.
né? Seja realmente ter uma abordagem de neurociência, seja olhar biofilia, olhar outras coisas que sempre existiram, mas eu diria que os últimos escritórios a gente estava muito regrado ali no cartesiano, lugar, sabe, o que contava era número, né? Não, a gente importava era ter mais funcionários e não o rendimento. E aí, curiosamente, a gente está fazendo um dos primeiros escritórios que vai sair pós-pandemia aí de uma grande tech, e a gente teve a oportunidade de participar de uma charrete, que era uma discussão global como essa. Então foi muito bacana, porque eles escolheram aí, cada país escolhia um escritório para representar, a gente entrou como um Latam, então foi uma oportunidade muito legal. E basicamente a charrete acontecia, foi um mês, a cada semana a gente ia lá e colocava ponto de vista. Isso era o começo da pandemia, tá? Há um ano, imagina que a gente sabia muito menos. E as abordagens era afasta, bota divisória, e tudo chegava em números muito parecidos. E há tempos, uma maneira que a gente gosta muito de projetar é a biomimética, né, que é basear as decisões na natureza. E aí começou aquela viagem, falou, poxa, a gente está cuidando de um vírus, né, um vírus orgânico, então quando você espirra, você não solta um quadrado, você solta uma esfera, né, quando você anda. Então a gente começou a estudar uma nova estação de trabalho, uma defesa baseado na helicônia, né, que é aquela planta que sobe e desce assim. E o legal da helicônia, pensando em plantas, as plantas, né, por que a helicônia? Ela é feita para duas coisas: captar água sem zoar ou pegar sol, as amigas e tudo, e proteger as sementes. Então, quando a gente aplicou isso numa estação de trabalho, era perfeito, porque se você tiver resfriado, você está com Covid e não sabe, você espirra, você não espalha para todo mundo. Com isso, a gente conseguiu evitar ter aquelas divisórias gigantes, e sim divisórias mais compactas, mas tão eficientes como. Mas o mais gozado foi o resultado em layout, porque quando você trabalha com helicônia, ao invés de né, retos, ângulos de 95 graus, a gente começou a criar zigue-zagues pelo escritório. E eu acho que todo mundo que simulou isso viu que você tinha uma perda muito grande, principalmente nas circulações, porque elas tinham que ser muito amplas. Não adianta nada na sua mesa estar segura, e quando você cruza, você tem aí um ponto falho. E aí foi quando a gente identificou que talvez tivesse que ter sentido, começou a ficar muito confuso. A hora que a gente aplicou esse modelo biomimético, ele criou zigue-zagues, a gente trocou corredores largos por triângulos. E aí esses triângulos viravam áreas colaborativas. E a gente começou a colocar um mobiliário muito parecido com o mobiliário de faculdade, cadeirinha com braço, poltrona com mesa. E aí o que foi legal? Esse tipo de abordagem, a gente conseguiu chegar na maior métrica do mundo. Enquanto todo mundo chegava em 50%, a gente chegou em 70%. Então, assim, em tempos de pandemia é uma maravilha. Você pensar que você vai cortar metade do seu escritório, você corta 30%, deixa um dia em casa e acabou. Mas o mais legal foi a hora que você saía da pandemia. O escritório tinha 120% de ocupação. Então, simplesmente de mudar a maneira de trabalhar e fazer áreas mais colaborativas, e não a famosa mesa ali que você senta aqui e fica trabalhando, o mesmo local colocava mais pessoas com mais qualidade. Então, assim, isso era algo que a gente sempre gostaria de fazer, grandes empresas já procuravam isso, mas todo mundo tinha preconceito de mergulhar de cabeça. A pandemia liberou para isso acontecer, e quando a gente viu, tem um novo caminho. Isso ainda tem muito a aperfeiçoar, né? Mas essa quebra de paradigma, essa quebra de preconceito proporcionou que a gente usasse e começasse a empregar coisas que eram muito tópicas, só alguns ligavam. Então, sem dúvida, esse ambiente vai não só caber mais gente, mas a pessoa vai se sentir melhor trabalhando lá dentro, né? Então, como arquitetos, a gente não está mais só jogando o jogo, a gente está reescrevendo como ele vai ser jogado. E isso é um momento incrível. Acho que se a gente passar por tudo isso e não, pelo menos, tirar proveito dessa oportunidade, aí sim é um senhor retrocesso com tudo que a gente passou, né? Então, bem ou mal, é aquilo que a gente sabe, em tempos de guerra e pandemias, é quando a sociedade se move e cria um novo cenário. Então, está sendo, para o lado de cá, está sendo muito entusiasmante. Você vê a oportunidade de empregar isso e as pessoas começam a aceitar mais esse tipo de pensamento bem fora da casa. Vocês imaginam a hora que eu entrei ali no call o mundo inteiro e falei, bom, agora a gente vai resolver o escritório baseado na helicônia, que é uma planta tropical. Todo mundo olhou e falou, o que esse maluco vai falar? E aí no final fez tanto sentido que a gente começou a ser contatado por escritórios de fora, querendo fazer parceria quando vem para o Brasil, né? Então é isso. Eu acho que, pensando pelo lado bom, a quebra desse preconceito pode trazer muita oportunidade para a gente.
Bacana, Lula. Super limão. Cláudia quer falar. A Cláudia vai falar um pouquinho. Eu queria pegar aí o gancho da Priscila, que eu acho que é super importante, né? Nós estamos num momento aí de grande transformação, como eu falei, que vem, né, desde o final do século passado, vinha ocorrendo, e temos aí alguns aspectos muito importantes que eu acho que vale a pena a gente refletir, né, como arquitetos mesmo, e fazer o que o Lula falou, que eu acho que é bem importante, né, você redesenhar as regras do jogo, né? Para a gente redesenhar as regras do jogo, acho que é fundamental a gente entender como é que o jogo acontece, né? Como é que o jogo está começando a acontecer, né? Você comentou da Europa, como a Europa já trabalhava com modelo híbrido, a grande preocupação deles mesmo é esse momento de distanciamento social, porque o escritório já estava preparado para o pós-pandemia, né? Que as pessoas já trabalhavam em casa, uma parte, outra parte no escritório, então tudo bem. Mas se a gente for pensar do ponto de vista comportamental, a gente fala muito essa questão de que o ser humano é um ser social, né? E aí, Priscila, eu fico pensando, mas o que é ser social, por exemplo, para essa geração milênio, para essa geração que hoje tem 10 anos e que daqui a 10 anos vai estar trabalhando no mercado? Será que essa noção de ser social, ela também não vem mudando? Quer dizer, a questão de território, de domínio, né? O ser humano é um ser territorial, mas o territorial hoje é virtual para a maioria dessas pessoas, desses jovens hoje, né? O domínio é virtual, é digital, né? Nós vivemos cada vez mais hoje, a pandemia intensificou isso, no mundo virtual. A gente passa dias, né, fazendo reuniões, encontrando pessoas na internet. Então, essa noção do ser humano social, ela também não evolui a partir daí? Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa se aprofundar. Eu acho que a Priscila teria muito que contribuir. Eu gostaria muito até de conversar com você, Priscila, porque eu acho que a gente tem muita coisa aí para fazer juntas, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a gente está no momento realmente, o mundo, né? Não é a economia compartilhada, né? A gente precisa realmente compartilhar conhecimento. Eu acho isso muito importante. Além disso, a gente fala muito do escritório, a dimensão social, né? É importante, as pessoas estão cansadas de ficar em casa porque elas precisam realmente ir para o escritório, para elas poderem interagir, trocar ideia. Mas se a gente for pensar do ponto de vista do trabalho em si, da dinâmica do trabalho, pensa bem, gente, aí 1 hora para voltar. Eram quase 12 horas do nosso dia que a gente passava nessa função, né? Jornada do trabalho presencial. Aonde que a gente fazia as nossas relações, a gente estabelecia as nossas relações sociais? Eram no escritório, porque não tinha mais outro lugar. Então, eu sou muito entusiasmada com essa questão do modelo híbrido, porque eu acho que também vai ser um resgate, sabe? A gente poder ficar mais em casa, a gente poder acompanhar mais nossos filhos, estar mais com a família, né? Ter mais tempo para os nossos amigos, né? Para lazer, para cuidar da nossa saúde, porque eu acho que a gente precisa exatamente recriar entender o que era esse jogo para poder recriar algo novo que vá trazer valor para as pessoas, né? O que você acha, Priscila e os demais, né? O Carlos, enfim. A Tânia queria falar alguma coisa também.
Somando aí um pouquinho da Priscila com a Cláudia, com o Lula e com uma fala do Fernando agora nessa segunda rodada, vamos dizer assim, vamos dizer, a pandemia fez a gente rever prioridades, né? Pensar sobre elas, o que é mais importante para uma empresa, como disse o Lula, ter mais gente ou ter gente que possa produzir melhor? É a qualidade de vida dessas pessoas, como diz a Priscila, né? Então, assim, além de tudo, eu acho que o espaço da empresa é um espaço onde você consegue transmitir a cultura da empresa. Eu acho muito difícil uma empresa transmitir a sua cultura, os seus valores de uma maneira eficiente, totalmente remota, né? Então, isso, juntando tudo isso, assim, eu acho que é mais um ponto que reforça que o escritório não vai acabar de forma alguma, ele vai ser pensado de novas maneiras, como o exemplo do Lula, ele vai incorporar novos elementos, como a Priscila e a Cláudia falaram, mas assim, ele continua tendo uma importância fundamental em fazer com que essa empresa seja, vamos dizer assim, uma coisa viva, que ela tenha uma cultura, que ela tenha valores e que ela também se repense para poder mudar e evoluir. Oi, Priscila. Eu achei sensacional as reflexões, é por isso que faz sentido a gente estar aqui trocando. E, Cláudia, eu adorei a tua provocação, porque nos reforça, inclusive, a pensar de que quando a gente, né, os escritórios, a gente está fazendo para quem? Então, a gente precisa avaliar muito claramente quem são esses usuários para ver, inclusive, qual a relação deles com a questão do social, qual a relação deles com a questão de pertencimento ou de territorialidade. E me lembrou muito uma pesquisa que a gente usou recentemente com um cliente que tinha justamente como público essa nova geração que está aí no mercado de trabalho. E a gente foi buscar uma pesquisa que foi feita identificando que, principalmente, quanto mais jovem a pessoa, mais a necessidade de privacidade. E daí, quando nossos parceiros da neurociência trouxeram isso, a gente se questionou, mas, puxa, como assim, né? A gente tem essa visão de que hoje os jovens aí, né, estão muito conectados, mas conectados no mundo virtual, né? Então, faz total sentido a gente compreender como que é para um jovem a questão do senso de pertencimento com o espaço físico e como que é uma outra geração. Então, eu sou super a favor da gente, sim, se aprofundar em para quem a gente está projetando, quem vai utilizar esse espaço. É muito difícil ter uma receita de bolo que vai valer para todo mundo, gente. De novo, somos seres diversos, né? Então, temos realidades diferentes, vivências diferentes, inclusive idades diferentes. Então, a gente tem que também ter essa flexibilidade de compreender cada caso é um caso. Rossi. Eu acho que a gente precisa fazer uma live ouvindo a Priscila aí mais sobre um monte de coisa, porque realmente a Cláudia e a Tânia levantaram um ponto que eu estava pensando aqui, que loucura, né? A gente pensa, cada um, nós temos idades diferentes aqui e a gente carrega também as diferenças, evidentemente, mas às vezes a gente não para pensar na geração millennium, até ou quem está mais recente, como será o mundo com essas pessoas que têm hoje 10 anos, com as que têm 5, que têm 10 anos, com a formação delas, porque eu estava lembrando aqui de duas coisas. Conheci um empresário, presidente de uma empresa, das maiores empresas do Brasil de revestimentos e pisos, gigante empresa, e ele entrou na empresa como office boy. E ele fez uma carreira, ao longo de 30 anos, chegou à presidência da empresa. Então, as pessoas entravam, elas ajudavam a formar a cara da empresa e elas também absorviam a cara da empresa, elas vestiam a camisa de uma forma como se fosse um objetivo, e não como se fosse mera troca de eu estou aqui hoje, amanhã eu estou ali, tanto faz, etc. E tal. Era uma outra visão de interação com as empresas. Eu acho que o mundo digital ele trouxe uma... Olha, eu me metendo na sua área, Priscila, me corrija. Mas eu acho que o mundo digital ele trouxe tanta coisa boa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, e até como arquitetos e profissionais que nós somos, para não perder o lado humano do contato, da relação, porque isso não tem
não tem preço para mim. Eu sou religioso e eu acho que isso aqui até, na minha crença, até como Deus, quando criou o mundo, e é bom que o homem não esteja só, eu acho que essa relação humana, pessoal, ela não tem preço e ela é insubstituível. Então, a gente vê, na minha época, você via a galerinha jogando bolinha de gude, curtindo ali. Hoje em dia você vê 5, 6, 7, 8 amigos no mesmo restaurante comendo, cada um com um celular, falando com pessoas que não estão presentes. Então, para essa geração milênio, é muito mais fácil você, parece que, viver no mundo digital à distância, porque eles estão acostumados até no dia a dia, né? Estão acostumados na casa, estão acostumados no restaurante a viver com pessoas que não estão presenciais. Mas até quanto isso é benéfico ou não é benéfico, quanto que a gente ganha com isso, quanto a gente perde com isso, eu acho que é hora da gente pensar, porque daqui a pouco as pessoas vão perder a referência do que é essa relação. Acho que a Cláudia queria falar, né, Cláudia? Isso. Não, só pegando o teu gancho, eu acho que a gente podia até pensar, então, e para onde que a gente está indo, né? Com a questão da inteligência artificial, robótica, a gente já vê aeroportos que não tem mais ninguém, né? As lojas, você entra, você escolhe a roupa, você paga, o restaurante tem lá um iPad, você escolhe. Assim, é impressionante, porque você entra no hotel, você não interage com mais ninguém. Você chega, você faz o check-in no computador, você pega a chave numa máquina, né, que é um cartão, você vai para o seu quarto, você não interage com ninguém. Então, o que a gente está se transformando, né? Você vai no supermercado, você faz tudo, né? O e-commerce está crescendo para caramba por conta da pandemia. Então, assim, a gente vê realmente uma grande mudança do mundo. E eu também, eu acho que a gente tem que voltar a se humanizar cada vez mais, né? A gente está precisando de humanidade, a pandemia está mostrando muito isso, né? E, ao mesmo tempo, eu sinto a gente indo para o lugar, sabe, oposto. O que vocês pensam disso, né? Posso falar mais um negocinho, só rapidinho, Márcio? Claro. Isso me preocupa demais, esse assunto que a Cláudia tem levantado, que a Priscila tem falado com a gente, porque nós, os seres humanos, são influenciáveis e são influenciáveis. E até quando que a gente vai perceber algumas coisas que são ilógicas e a gente acaba adotando às vezes, sem saber as perdas que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de fotografia, acho que todo arquiteto gosta de fotografia, né? Se a gente for pegar os álbuns dos nossos avós, pais, livros de fotografia e etc., eu sou capaz de apostar que acho que no mínimo 70%, 80% das fotografias eram horizontais. Elas eram horizontais, por quê? Porque elas pegam amplitude, elas pegam a cena de uma forma maior. Então, as fotografias verticalizadas, as verticais eram raridade, eram exceções. Aí, de uma hora para outra, surgiu uma plataforma, um aplicativo, por incrível que pareça, um aplicativo de rede social, porém de fotografia. Imagina, é um aplicativo de fotografia, não é de entretenimento, conversa, etc. De fotografia, onde as fotos verticais são valorizadas e as horizontais não são. Por quê? Porque talvez seja um dos únicos de rede social que não permite você virar o seu celular e a foto horizontal se ampliar. E a mentalidade das pessoas automaticamente foi mudando, passando a pessoa a pensar que as fotos verticais são mais importantes que as horizontais. Então, eu fiquei extremamente assim, assustado em uma viagem recentemente que a gente foi para a África do Sul, para Cape Town, para Table Mountain, que é um visual que a fotografia horizontal não cabe, tem que ser panorâmica, de tão lindo que é. E você via todo mundo tirando foto com seu celular vertical. Por quê? Porque iam postar e no aplicativo as fotos verticais recebem muito mais likes
elas são muito mais valorizadas. Então, aí você pega principalmente a geração millennial, quantos você vê tirando foto horizontal? A mentalidade foi se mudando em poucos anos. Eu estou falando desse aplicativo, quantos anos tem? Em poucos anos, a mentalidade foi mudando e hoje a moçada não para pensar e vai e tira foto vertical. Para mim, eu fiquei horrorizado na Teiba ontem com aquele negócio. Falei, nossa, olha que coisa maravilhosa que deu para a gente. E a pessoa fotografa. Outro dia eu até brinquei com uma amiga que ela começou a fazer um selfie, fotografando, obviamente, vertical. Olha que lugar lindo. Eu falei assim, não estou vendo, você está na frente. Brincando, então. O problema é o seguinte, o ser humano ele vai se acomodando. Hoje ele não questiona por que ele está tirando vertical. Então, o que vai acontecer se a gente não colaborar? A tecnologia é importante, tudo isso faz parte da mutação, mas perder a relação interpessoal, você perde a coisa mais importante e o maior diferencial que tem entre nós, seres humanos, e os demais seres. Isso é o meu pensamento. Desculpa se eu falei alguma bobagem, Priscila. Imagina, eu acho até, Carlos, muito, muito bacana essa provocação, porque, gente, realmente precisamos falar de ser humano, né? A gente está aqui falando de ambiente físico, mas a gente acaba falando de ser humano porque tem que estar conectado. E assim, né, Carlos, que nem você trouxe essa realidade dessa nova geração, mas vamos olhar como é que está a questão de ansiedade dessa nova geração, de depressão dessa nova geração, de número de suicidas nessa nova geração. Gente, é muito sério e não é particular da pandemia isso. Isso já vinha acontecendo. Se a gente for ver dados de antes, né, a Organização Mundial de Saúde mostrando que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. A taxa de pessoas ansiosas no Brasil é absurdamente alta. Taxas de depressão, país com o maior número de depressão da América Latina. Então, assim, a gente já vinha num panorama de comportamento emocional que não era dos melhores. E agora a gente vem com uma pandemia. É óbvio que isso acelerou, né? Intensificou essas consequências que já estavam acontecendo. Então, que bom que a gente está fazendo esse tipo de discussão agora, porque o papel das organizações também é retomar esse humano, né? Não é só por trás do CNPJ, aquele CPF, a famosa frase, mas é isso, não adianta. É o maior custo de uma empresa, os honorários com as pessoas. Então, vamos valorizá-la e que ela se sinta bem para produzir de fato, porque quando a gente está bem saudável, é consequência a gente produzir para essa empresa, né? Então, eu acredito muito nesse olhar humano e que bom, Fernando, falando ali que os escritórios não vão deixar de existir, porque é onde a gente vai reunir essas pessoas para tratá-las como pessoas. Vocês gostariam de colocar mais alguma observação? Tânia? Já falamos tudo. Não, Márcio, acho que já falei bastante. Obrigado. Irmão, Fernando. Eu acho que dá para conversar dias e dias. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Lula, Super Limão, Priscila, Tânia, Fernando, Cláudia, Carlos Rossi. Agradecer a Revestir. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a Clube Casa. Muito obrigado. Nos vemos aí no final de março. Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormad, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet, a preço de fábrica, a partir de uma unidade. Acesse pormadonline.com.br e conheça nossos produtos. Informação, quanto conteúdo, quantos dados. Eu gosto muito quando fala de dados e começou ali o Fernando trazendo um monte de dado pra gente. E o mais legal disso é que eles toparam estar com a gente no Clubhouse, praticamente quase todo o painel vai estar com a gente agora. Então eu já estou abrindo a sala do Clubhouse e aí eu vi que tem várias perguntas aqui que vocês mandaram e a ideia é que vocês estejam interagindo com a gente lá no Clubhouse, está o link aqui na descrição. Pessoal, o que eu queria falar para vocês, primeiro agradecer aos patrocinadores, sem eles não seria possível
fazer nada disso. Então a Evol, que hoje é uma grande parceira, que tá fazendo um trabalho incrível de disrupção dentro do setor gourmet, e a Pormad Portas, que eles são líder no segmento, a família Zini, muito parceiro, tem um carinho enorme por nós temos por eles. Então, muito obrigado a Evol e a Pormad. Pessoal, antes da gente ir para o Clubhouse, a gente tem muito conteúdo novo, a gente sempre está trazendo além desses eventos. Então, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Tem aqui um sininho, clica nele, clica aí embaixo no inscrito, e se inscreva nesse canal, e assim você recebe a notificação no momento exato que a gente abrir os novos conteúdos. A gente está investindo muito em conteúdo, trazendo muitas novidades, então fica o convite para todos vocês estarem conosco. Mais um lembrete bacana, que eu vou falar agora. Eu queria que passasse até o vídeo da Soul Academy e convidar todos vocês para participarem do Telegram da Soul Academy, que lá vai ter muita novidade. Então, solta aí, Soul Academy. Como escolher, em meio a tantos cursos, palestras e conteúdos, o que é melhor para sua empresa, para sua equipe ou para sua carreira? A Soul Academy nasceu para isso. Fazer uma seleção apurada dos melhores conteúdos para você que é profissional ou empresário do setor de arte e decor. É uma universidade livre e nós atuamos em 3 eixos principais. O primeiro, técnico, para aprimorar ainda mais a entrega dos projetos. O segundo, gerencial, para garantir que os processos estejam alinhados e que a rentabilidade do negócio aconteça. E o terceiro, comportamental, para promover relacionamentos mais saudáveis entre equipes, parceiros e clientes. Nós fazemos parte de um ecossistema integrado e focado no setor de arte e decor. E por isso estamos próximos das necessidades dos profissionais e também das principais tendências de consumo desse mercado. Acesse o QR Code e venha fazer parte desse universo de conhecimento. A Tati fala muito bem, né? A Tatiana Parreira, que é a líder, head do Soul Academy, ela é especialista em comportamento, inteligência emocional, tem um conteúdo absurdo, professora universitária. E então, convido todos vocês a estarem com Soul Academy no Telegram. Ela vai estar soltando um monte de novidade. Amanhã a gente vai estar falando aqui de um presente que ela vai dar para vocês, para a gente passar por tudo isso de uma forma ainda mais tranquila, né? Então amanhã eu falo sobre isso. E falando sobre amanhã tem o José Vicente Bernardo, editor-chefe da Forbes, vai estar falando conosco, trazendo sobre liderança, gestão. Temos Ricardo Silva Voz, fala sobre arquétipos, fala sobre comunicação assertiva e ativa. A própria Tatiana Parreira amanhã vai trazer um conteúdo muito legal sobre comportamento, inteligência emocional. E o Fábio, junto comigo do Grupo A2, presidente do Núcleo Metropolitano, vai estar mediando o papo com José Vicente Bernardo, editor-chefe da Forbes. Então, pessoal, espero todos vocês no Clubhouse. Estou abrindo a sala agora. Então, até daqui a pouquinho, vamos lá bater um papo com essa galera incrível. Então, obrigado mais uma vez. Espero você amanhã, às 10 horas. Eu falei amanhã, não. Na verdade, na sexta-feira, é o do José Vicente Bernardo. Amanhã é com a Casa Molde. Nós vamos falar sobre design acessível com Rafa Preto e o pessoal com curadoria do Vitor Leite. Desculpa, o ao vivo dá essas coisas, pessoal, peço desculpa. Já estava emocionado aqui. O presente da Tati, na verdade, é na sexta-feira que vocês vão ficar sabendo. Então amanhã, não deixe de participar, vai falar sobre design acessível com a curadoria da Casa Molde. Vai ser incrível. Vamos falar muito bacana. Então, vamos agora para o Clubhouse. Espero todos vocês. Tchau, tchau.
Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormad, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet, a preço de fábrica, a partir de uma unidade. Acesse pormadonline.com.br e conheça nossos produtos.